postes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você não tem outro objetivo aqui hoje senão adorar o nome santo do Senhor. Você não tem outro objetivo hoje senão dar lugar, senão entrar na presença dele aqui hoje. Eu convido a igreja para ficar de pé, para louvar junto com a gente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder e glória. Aleluia. Oh, aleluia. Santo, 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 Adorado, louvado é o aleluia. teu nome, Rei. Aleluia. Glória. Ah, Deus da tribo de Judá. Aleluia. Oh, aleluia. Glória. Aleluia. É Deus Santo, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Maravilha, meu Deus. Até transbordar toda a tua glória, toda a tua glória. Até transbordar toda a tua glória, toda a tua glória. Deus proveu fogo, Deus sacrifício. Deus proveu quero tudo inteiro.
existe. Mas o nosso Deus, Ele tem todo o poder. Ele é soberano. Ele é graça. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele batiza, Ele transforma. Ele é Ele já me transformou de dentro pra fora. Se você soubesse como eu era no tempo de oração, você não me agradeceria. Mas o Espírito Santo de Deus, agora a evidência do Espírito Santo de Deus na vida de alguém é a mudança de vida. O nosso Deus é um Deus poderoso para mudar histórias. Ele é poderoso para mudar situações. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para transformar. Então você tem que reconhecer o Deus que você é. Você não adora qualquer Deus. Você não está aqui à toa. Você vem para adorar o Deus que existe. Esse nome forte. Esse nome que transforma. Então hoje, vamos lá. We are
Capítulo 2, versículo 14. Pode ser para todos, escute. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. O inimigo já perdeu, ele não presta. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Vai ter festa. Estou dizendo que você passou de tempo, ele também ainda restava pra você, nada mais festa. Só que Deus está dizendo, vai dar tempo, que vai dar tempo, vai dar
empobrecida, que malhava o trigo escondido dos midianitas, para ser um guerreiro, o herói da nação. Gideão tinha Deus posto em seu coração, e ele junta ao povo para guerrear. 32.000 armados para lutar. Aí Deus aparece e a ele surpreende: Gideão, me espere, aí tem muita gente, faça o que eu lhe ordeno, pois vão selecionar medrosos e covardes, contem, pois no meu exército luta só quem for guerreiro. Coragem é uma das coisas que eu olho primeiro, e dessa escolha ficaram 10.000 pra lutar. Deus disse: desce todos eles até o ribeiro, e lá eu mostrarei quem serão teus grandes guerreiros. No final ficaram 300 que foram aprovados, mas eram os 300 que Deus tinha selecionado. E pode ser bonito, ser inteligente, ter anel no dedo, ser um supermente, usar roupas caras, carros importados, ser muito conhecido ou ser elitizado, mas se não for valente, verdadeiro crente, panela de fogo, que nunca se rende, não vai ser escolhido para ser um dos mutantes, dos 300 separados. Tem que ter força, tem que ter fogo, tem que tocar buzinas, tem que ser corajoso, tem que quebrar o pântano, tem que ser verdadeiro, tem que ser valoroso, tem que ser guerreiro. Marchem soldados, toquem as buzinas, quebrem os pântanos e corram pra cima. E eu não sei dizer, mas sei que já estou vendo os inimigos todos se matando, e a igreja vencendo, 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 e a igreja vencendo, 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 vencendo. Somos escolhidos de Deus para ser honrados. Aqui nesta terra temos que ser honrados. Deus hoje te escolhe para ser um
16, versículo 16, amém? Atos capítulo 9, versículo 1, faremos menção de alguns versículos como base nessa noite, e depois nós vamos pegar uma ponte para o mesmo livro, capítulo 16, versículo 16. Acho que algumas pessoas já ouviram pregar sobre o segundo texto que eu vou ler, mas Deus colocou esse texto no meu coração nessa noite, e assim como João e Pedro disse àquele homem na Ásia Menor, eu preciso repetir: importa primeiro acatar a voz de Deus e depois, se der, eu acato a voz dos homens, amém? Então fica com o que Deus colocou no meu coração. Deus seja louvado pela vida do vaso, amém? Que por intermédio de Deus trouxe uma palavra no meu coração. Confesso que quando eu cheguei aqui eu disse: Deus, o Senhor sabe que eu não sou de pedir o Senhor para falar comigo, porque eu tenho Bíblia na minha alma, mas hoje eu preciso da voz de um profeta. E se tem profeta, o Senhor vai levantar quem? Eu não sei se vai ser uma criança, eu não sei se vai ser até um cachorro, mas que eu quero ouvir a sua voz diferente hoje, eu quero. Graças a Deus que, segundo a sua misericórdia, usou o vaso. Amém? Deus seja louvado pela vida dele. Atos capítulo 9, versículo 1. Eu quero pedir aos irmãos que estão na escada, por favor, venha para cá. Amém? Vamos ficar juntinho aqui. Fique no corredor. Amém? Vem para cá, gente. Se acomoda aqui na frente. Amém? Para você entender o que Deus tem para o seu coração. Atos capítulo 9, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, escola bíblica dominical. Brincadeira. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. Para onde? Jerusalém. E no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Ele disse: Quem és? Quem és, Senhor? Em outras traduções está dizendo: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arminianos. E ele, tremendo atônito, disse ao Senhor: O que queres que eu te faça? O que Paulo disse ao Senhor? O que queres que eu te faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então quer dizer que há algumas atitudes nas nossas vidas que indicam ao Senhor, né? Independente de qual seja o propósito, quem vai direcionar o caminho é Ele, viu? Guarda isso aí no seu coração. É, isso aí. E os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Para onde? E esteve 3 dias sem enxergar ou sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Prestai atenção. Pois eis que ele está orando. Ele está o quê? Orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a vir. Versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 14, prestai atenção. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que invocam teu nome. Disse, porém, o Senhor, ponto, 2 pontos, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai, vírgula, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Lembra só, acaba aí? Não acaba. Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Capítulo 16, versículo 16, e você pode sentar. Capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamavam, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo,
te mando que saias dela. E na mesma hora e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça, à presença dos Versículo 31 e eu encerro. Corre lá. Versículo 30 e 31. E tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, toda a igreja, e eles disseram. Aponta a mão sem encostar para o irmão que está do seu lado e repete: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Diga para ele: será salvo. Diga para ele: será salvo. Diga: mas não só você. Tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Tu e a tua casa. O que pegar em você vai passar em todo mundo. Tu e a tua casa. Quem tem o seu assento, assenta. Quem não tem, espera aí, glorificando o nome e a pessoa no nome de Jesus. Deus seja louvado. Isso, dá glória, aleluia. Isso. Este é o propósito da igreja: prestar um culto de adoração àquele que é único e digno de louvor. Aqui não tem judeu, aqui não tem brasileiro, aqui não tem israelita, aqui somos todos um só povo que vai morar no céu. Aqui não tem quem tem dinheiro, aqui não tem quem não tem. Aqui tem uma igreja formada, estabelecida, sem placa, e preparada e adornada e lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que vai morar no céu. Amém? Você gosta de palavra? Eu prometo ser breve nessa noite, amém? Dentro do tempo que me foi confiado. Uma vez que o Elvis me falou, e eu não vou perguntar, que eu não sou bobo. É ou não é? Queridos, o texto que eu tomei por base nessa noite é um texto muito utilizado nos últimos dias da igreja sobre a face da terra. Este texto que acabamos de ler, vou tomar por nota, sendo ele no capítulo 9, versículo 1 até o versículo 16, se não me falha a memória. É um texto também usado para várias canções, que vai tratar a respeito da conversão de um homem. Homem este que foi separado por Deus para vivenciar um propósito. Homem este que foi separado por Deus para quebrar todo tipo de parâmetro, de protocolo. Homem este que foi chamado por Deus para vivenciar uma chamada esplêndida da parte de Deus. Somos conhecedores da parte de Deus, que Jesus veio sobre a terra para um propósito, se não sequer salvar uma humanidade que estava perdida. Uma humanidade que, infelizmente, diante de um declínio espiritual, perdeu a vontade de adorar a Deus como único Deus. A gente vai olhar e tomar por nota, e a Bíblia vai dizer que todas as vezes que Israel se achegava para mais próximo ou para mais perto do Senhor, é breve e é verdadeiro dizer que sempre Israel perdia novamente a posição, porque Israel se voltava os olhos para as coisas carnais, para os bens materiais e para aquilo que o bem de Israel tinha para oferecer. Uma vez que Deus deixou bem claro para Josué que se o povo tivesse cuidado de ser fiel a Deus, adorando a Ele como único Deus, esse povo vivenciaria bem. Israel vai passar por grandes problemas, por desobediência a Deus. E um dos reinados que nós vamos ver Israel vivendo um reinado mais prometedor, um reinado mais abençoado e produtivo, é o reinado do nosso homem Davi, que é selecionado por Deus, chamado para vivenciar também uma chamada diferente. Davi, quando ele reina sobre Israel, quando ele é vocacionado, levantado pelo povo, porque o povo chama Davi porque reconhece a chamada de Deus em Davi, e o povo elege Davi como rei de Judá, aproximadamente algum tempo depois como rei de todo Israel. Davi, a primeira coisa que ele tem de fazer de cuidado é consertar o que estava de errado no governo. Depois que o reino se estabelece, Davi começa a preparar um plano e um projeto de construir um templo para Deus. Davi traz a arca da casa de Abinadab, que 20 anos está perdida. A presença de Deus retorna para dentro de Jerusalém.
Vale lembrar também que quando Davi chega na terra de Jerusalém, porque Jerusalém era difícil de ser entrada, e Davi ele vai entrar naquela terra, mesmo com inimigos, com pelejas, vai passar por debaixo do cano com seus homens valentes. Davi vai vencer as suas pelejas. O texto sagrado, ou a Bíblia diz que Davi vai pegar os coxos, os mancos, os ressecados, vai mandar eles para uma terra, e eles vão ficar naquela terra, porque Davi pensava em si, no seu coração, que o reino dele tinha que ser perfeito, que não poderia haver imperfeição. O reinado de Davi é um dos poucos reinados onde não vai nascer criança manca, onde não vai nascer criança coxa, onde não vai nascer criança deformada, porque Davi era temente a Deus. Interessante é que Davi não só era temente a Deus, mas a Bíblia tem ele por nota como um homem segundo o coração de Deus. Pasme, esteja atento. O que mais me deixa perturbado é que Davi vai cometer um dos piores atos de pecado diante da Bíblia Sagrada, que é o pecado do ato de adultério, mas mesmo assim a Bíblia dá para ele uma conotação de um homem segundo o coração de Deus. O problema de Davi não foi pecar, não que eu esteja passando a mão sobre o pecado, mas o interessante de Davi é que Davi reconheceu o seu pecado após ser advertido por um profeta, e quando ele é advertido, ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, e Deus tem por nota abençoar Davi. O Anderson, qual é a diferença de Davi, mesmo adulterando, ser um homem segundo o coração de Deus? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, no primeiro livro, segundo escreveu Moisés, que é o livro do Gênesis, livro do começo, livro da criação, livro do início, ou livro do alfa, a gente vai também tomar por nota um homem por nome de Adão. Adão é um dos primeiros homens sobre a face da terra. O texto diz que Deus deixa alguns exemplos para Adão, não diz para Adão não pecar, não tocar na árvore, mas Eva peca, dá para Adão e ambos vão pecar. Deus vem na viração do dia, e aonde está Adão? Está escondido, porque está com vergonha do pecado que cometeu. O problema não é se esconder, o problema não é pecar, porque o homem foi fabricado por Deus, e Deus já sabia do coração e da intenção do homem. Só que Adão não só peca. Quando Deus diz: Adão, Adão, onde tu está? Adão se apresenta. Aí Deus vai dizer: Adão, comeste da árvore que eu disse para tu não comer, ou do fruto? Adão vai dizer: eu não comi, foi a mulher que me deste. Ou seja, Adão não reconhece o seu pecado, e isso vai ser um problema diante de Deus. Por quê? O problema para Deus não é só pecar, mas é tentar esconder daquele que tudo vê. Esse é um problema muito grave. Tem muita gente que o problema dela não é pecar, ela é fraca, ela não tem força nenhuma. A mesma hora que ela busca, ela não busca. A mesma hora que ela consegue subir um monte, ela está fraca. E o problema não é pecar, não que eu esteja passando a mão sobre o pecado. O problema de muita gente é tentar esconder o pecado daquele que tudo vê. O texto sagrado vai dizer que Deus está sobre os céus e que seus pés estão sobre a terra, uma vez que Deus é Espírito, e os profetas vão dizer que Deus tem perna, que Deus tem mão, que Deus tem ouvido. Mas como pode ser um Espírito ter pé, ter mão, ter perna? Isso é conhecido na teologia como antropomorfismo, faculdades que atribui a Deus membros. Os profetas vão usar isso como um modo ou uma forma para poder trazer ao coração do povo algo entendido. A gente também vai ouvir como Isaías, como Ezequiel, proferindo palavras de que os ouvidos de Deus estão abertos. Salomão ouve uma mensagem de Deus, e Deus vai dizer: Salomão, os meus ouvidos estão abertos. Como Deus pode ter ouvido sendo Espírito? Isso é conhecido também na teologia como antropopatismo, faculdade que atribui a Deus sentimento. Também é uma expressão dada para a maior compreensão do povo de Israel. Deus separou o povo de Israel como um povo peculiar. O povo de Israel era um povo modelo de Deus. Quem olhasse para Israel estava enxergando a pessoa de Deus. Quem olhasse para a nação de Israel estava vendo a pessoa e a imagem de Cristo. Costumamos dizer e pregar que Cristo é alguém que aparece no Novo Testamento como um super-herói que vai salvar uma humanidade perdida. Só que Cristo não era o novo. Cristo sempre foi desde o início. O Anderson me prova. João vai nos ensinar no capítulo 1 que no princípio era o verbo, e que o verbo era a palavra, e que a palavra estava com Deus, e que a palavra era Deus. Tudo foi feito por Ele, e que sem
sem ele nada do que foi feito se fez. A diferença entre o Antigo Testamento e o Novo é que no Antigo Testamento Deus se manifesta de maneiras simbólicas, como Isaac que é trocado pelo cordeiro, como o sangue que é passado na verga da porta, como a arca da aliança que simboliza Jesus com seus utensílios. Faltar-me-ia tempo para citar Jesus no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele se revela uma nova aliança como ele realmente é. Um anjo por nome de Gabriel visita uma mulher por nome de Maria, e a primeira mensagem profética para ela é: salve-a agraciada. Deus, após visitar esta mulher, libera algumas mensagens ao seu coração. Eu não vejo Maria como a melhor mulher do mundo, eu não vejo Maria como a melhor mulher da nação, eu vejo Maria como alguém que Deus selecionou, não pelo que tinha, não pelo que era, não pelo nome que carregava, não por sua pureza, ou não por outras questões. Deus simplesmente selecionou Maria porque achou graça em Maria. Agora, o que Maria fez para trazer graça a Deus, eu não sei. A única coisa que eu sei, já peço você que levante sua mão direita para receber essa palavra profética, que uma vez que Deus escolhe, não tem explicação. O Anderson mais é traficante, mas Deus escolheu. O Anderson mais é prostituta, mas Deus chamou. O Anderson mais era homossexual, mas Deus escolheu. E se Deus escolher, você vai ter que aceitar, você vai ter que pegar na mão, você vai ter que dançar com ele, você vai ter que tocar com ela, você vai ter que cantar com ela, porque uma vez que Deus escolhe, uma vez que Deus separou, esse vive a promessa debaixo das mãos de Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Quem está escutando essa mensagem aqui, diga amém. Pasme, esteja atento. Jesus, quando vem sobre a face da terra, ele vem com o propósito de quebrar toda a religião, todo o paradigma, porque as leis de Israel estavam pregando um evangelho persuasivo, um evangelho que na prática verdadeiramente eles não viviam, um evangelho que eles importunavam sobre a nação de Israel, mas que eles mesmos não guardavam para si. O Anderson, como assim? Havia uma turma farisaica que conhecia as leis de Moisés, carregava um manto sacerdotal e tinha por esperanças que eles sentariam um dia ao lado do trono de Deus. O que eles não sabiam é que aquele que estava vindo, filho de um carpinteiro, viria mudar toda a nação de Israel e viria trazer uma mensagem difícil, diferente. A mensagem de Jesus tinha arrependimento, a mensagem de Jesus tinha mudança de caráter, a mensagem de Jesus tinha mudança de vida, mas ele nunca deixou de sentar do lado do fraco, ele nunca deixou de pegar na mão do oprimido, ele nunca deixou de abençoar os que para a multidão foi rejeitado, ele nunca deixou de olhar para as pessoas por conta dos seus erros, ele nunca deixou de chegar na casa de alguém por conta do que essa pessoa faz. Jesus, em sua supremacia e graça, começou a ser questionado por muitas das vezes, porque Jesus não se preocupava com o cargo que a pessoa carregava, Jesus não se preocupava com quem esta pessoa era diante da sociedade, tanto que Jesus não teve por bem andar sozinho, mas teve como conotação chamar 12 discípulos. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, apesar que ele só chama 11, Judas se convida para andar com Jesus. Faltar-me tempo para falar sobre isso aqui, mas Jesus escolhe 12 avacalhados, 12 psicopatas, 12 que para a sociedade foi rejeitado, 12 que não entendia a mensagem, 12 que não sabia pregar, 12 que andava do lado de Jesus, mas nunca entendia o propósito, 12 que para a sociedade não valia nada, 12 que estava no tráfico, 12 que era fariseu, 12 que era enganador, 12 que era mentiroso, 12 que era persuasivo, mas aonde ele passava e achava graça, ele dizia: segue-me. Aonde ele passava, ele via esperança, ele dizia: segue. Aonde ele passava, ele via proposta, ele dizia: vou atrás. Aonde ele passava, ele via que tinha jeito, ele dizia: me segue. Porque quem te vê hoje não sabe o que vai te tornar amanhã. Segue-me. Vem atrás. Vem atrás. O Anderson me prova, o texto diz que ele vai passar diante de uma coletoria. Tinha um homem lá, por nome de Levi, também conhecido como Mateus. Levi era publicano, e a expressão publicano é cobrador de impostos. Levi trabalhava para o Império Romano, uma vez que o Império Romano, naquele tempo de Cristo, imperava sobre toda Israel. E o Império Romano cobrava impostos acima do que o povo